Sinceramente, não entendo muito bem de onde vem essa fé de que a privatização da Petrobras levaria a uma redução dos preços dos combustíveis. Eu não consigo entender. Eu acho a Petrobras uma empresa eficiente. Eu acho que a Petrobras é extremamente eficiente em todas as áreas de atividade dela. E eu não vejo muito espaço para você ter ganhos de eficiência do ponto de vista de você aceitar como garantido que você vai ter uma redução generalizada dos preços. A questão da política de combustíveis, aí eu acho que não depende somente da empresa, depende também do poder público. E o poder público pode tomar iniciativas do ponto de vista de organizar a política de preços e sugerir política de preços para além da Petrobras. Inclusive, do ponto de vista de modelos internacionais, é muito comum que essa gestão de volatilidade dos preços internacionais tenha a participação do poder público, não fique somente a cargo da empresa. Né? Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que a Petrobras tem um papel significativo do ponto de vista da organização do sistema de preços no Brasil, dos preços de combustíveis, assim como também tem um papel significativo do ponto de vista da capacitação tecnológica de toda a cadeia para petroleira, ou seja, do ponto de vista da realização, vamos dizer assim, de política industrial. Mas eu acho que os mecanismos de financiamento, tanto dessa política industrial, dessa política de capacitação da Petrobras, do sistema econômico como um todo, quanto a política de preço de combustíveis, tem que ser pensado do ponto de vista do poder público e da estrutura de financiamento também com participação do poder público, para isso não ficar somente a cargo do caixa da empresa. Dado isso, você tem uma série de modelos que podem ser adotados, né? A Petrobras, inclusive, tem estudos para isso, tem corpo técnico qualificado, que tem propostas em relação a políticas de preço possíveis, onde você pode ter uma série de mecanismos de adoção de certas práticas que possibilitam você reduzir a volatilidade do preço internacional. Porque eu acho que talvez esse que seja o X da questão. Quer dizer, a gente entende que o combustível tem uma formação de preço no mercado internacional. Por ser uma commodity precificada no mercado internacional, ele tem uma certa volatilidade, né, tanto cambial quanto do ponto de vista da formação de preço nesse mercado, e que a transmissão dessa volatilidade, tanto cambial quanto de preço, para o mercado interno de forma direta, tem uma série de problemas ou cria uma série de incertezas em relação à realização de contratos do setor privado como um todo. Então aí não é uma questão de intervencionismo estatal, é uma questão aí sim, eu acho que de uma forma que se justifica, eu acho que termos de todas as concepções possíveis, a atuação do Estado. O Estado atua como redutor da incerteza para o setor privado e como um elemento garantidor de uma certa estabilidade para a realização de contratos do setor privado. Né? Como o governo pode fazer isso? Né? Você pode adotar, por exemplo, práticas de regra de médias móveis, quer dizer, você suavizar isso ao longo do tempo e de tanto em tantos períodos você repassar esse aumento médio do combustível. Você pode ter fundos estabilizadores, quer dizer, quando o preço do combustível cai, você não reduz tanto o preço da gasolina, você utiliza isso para formar uma espécie de fundo para garantir um certo subsídio quando o preço da gasolina subir. Óbvio que se ele sobe indefinidamente, em algum momento você também tem que fazer esse repasse. Você pode criar mecanismos, né, do tipo impostos flexíveis, que aumentem e diminuem, para justamente absorver essa volatilidade, para isso não ir direto, por exemplo, para a bomba de combustível. Então, quer dizer, existem uma série de mecanismos. Internacionalmente, esse tipo de prática de suavização dos preços internos dos combustíveis, ele é extremamente disseminado. Tem no Chile, tem nos Estados Unidos, tem uma série de países que adotam mecanismos de suavização dessa volatilidade de preços. Alguns têm como base grandes empresas estatais integradas, algumas do setor privado, o que ensina para a gente que isso é muito mais uma questão de política de Estado, quer dizer, poder público, chamar a responsabilidade disso para si, sentar com as empresas fornecedoras, no caso Petrobras, e organizar um mecanismo estabilizador de preços e que seja bem sinalizado para o setor privado como é que isso vai ser transmitido e como isso vai acontecer. Isso não significa o Estado absorver todo o custo desse processo, né, de forma nenhuma, e nem penalizar o caixa da empresa, quer dizer, obrigar a empresa
a absorver todo o aumento do seu insumo. Então existe uma série de instrumentos de experiências internacionais que podem ser adotadas, sem você penalizar tanto nem o setor público, nem a própria empresa. O que é muito atípico é justamente o que o governo está fazendo nesse momento, que é não ter política nenhuma. Cada vez que você oscila o preço internacional ou a taxa de câmbio, você gera uma incerteza imensa sobre o que vai acontecer com o preço do combustível. Se vai ser transmitido diretamente, se não vai ser transmitido, se o próximo reajuste vai ir direto ou vai esperar o seguinte. Então, esse tipo de marco de precificação, de prática de precificação, é que é bem comum no mercado internacional e em termos de prática política internacional.